Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Que Jesus nos abençoe com mais um dia, né, onde as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas sobre nossas vidas. E hoje é 20 de julho de 2023 e o Espírito Santo trouxe uma palavra poderosa no meu coração, uma resposta de oração onde eu fiquei algum tempo orando e buscando no Senhor aquilo que Ele queria para esse dia, e foi uma palavra maravilhosa, né? Vamos orar primeiro, antes de estar dando início à palavra? Senhor, meu Pai, Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por tuas misericórdias estarem sendo renovadas sobre nós. Eu te agradeço, Jesus, pelo nosso lar, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado, Pai, como provisão sobre nossas vidas. Que o Senhor abençoe essa palavra, que a tua voz, Pai, venha resplandecer sobre cada coração aqui, que possa trazer cura, libertação, uma promessa, uma alegria, uma esperança em cada vida que tiver acesso a esse áudio. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Queridos, hoje o Espírito Santo me falou sobre João no capítulo 11. E é um texto muito conhecido. Confesso que na hora que eu abri, eu falei assim: mas Deus, de novo, a ressurreição de Lázaro, o que, que o Senhor quer falar comigo? E eu fiquei meio relutando ali com esse texto, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, né? E ela vem, assim, como uma graça, uma luz muito poderosa sobre nós. Então vamos lá, vamos trazer aquilo que o Espírito Santo trouxe hoje no meu coração. Vamos começar em João, no versículo 1. 11:1, tá? Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Gente, nesse versículo 1 aqui, está falando que o amigo, tinha um amigo, né? Tinha um homem chamado Lázaro, o qual tinha ficado doente, tinha ficado enfermo. E essa enfermidade trouxe muitas dores para aquela família, né? Eu imagino Marta, Maria, que eram irmãos dele, vendo aquele homem padecendo sobre um leito, morrendo, e trouxe aquela dificuldade, aquela luta. Todos estavam com medo que Lázaro pudesse descer à sepultura, que pudesse morrer, e eles perdessem a alegria daquela casa ali, da comunhão. E no versículo 11, no 4, Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Sabe, a gente pode entender que Jesus permitiu um amigo, Lázaro, passar por um processo doloroso de enfermidade, de dor, de deserto, e por um tempo sem a presença ou mover de Jesus em seu favor para um propósito maior. Sabe aqueles momentos que você está com uma dor terrível, passando por um vale, passando por um momento de luta, de dificuldade, e você fala assim: poxa, Deus me abandonou. Deus esqueceu de mim, Deus não se importa com o meu sofrimento, Deus nem liga mais para minhas dores. Olha o que está acontecendo, tudo ao meu redor é só morte, eu só estou sofrendo. Sabe, cadê Jesus que é o nosso amigo? Cadê ele que não vem aqui resolver o problema da minha casa, entrar com a solução, trazer cura, trazer libertação e resolver as coisas de uma hora para outra? Aí, sabe o que Jesus fala? Jesus, ele simplesmente, ele fala na palavra dele: essa doença, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Às vezes, os momentos de dificuldade, de luta, que as pessoas vão nos ver, a nossa casa muitas das vezes vai parecer que está em ruína, que está tudo perdido, que está tudo acabado, sabe? Jesus fala: não, muitas das vezes as pessoas precisam ver uma enfermidade ali para ver a obra de Deus, para ver a glória de Deus, para ver o processo e falar assim: nossa, aquilo ali foi Deus na vida dele mesmo, porque não tinha outro jeito, se não fosse a obra de Deus sobre ele. Então, queridos, tem coisas, tem momentos, tem situações em nossas vidas que é a permissão de Deus. Deus, se tiver que nos levar em leitos de enfermidade, se tiver que nos colocar em situações de humilhação, para que o nome dele venha se resplandecer através das nossas vidas, ele vai fazer, ele vai fazer.
né? Porque ele usou aquela família que era considerado amigos dele, porque ele confiava. Ele falou assim: não, espera aí, eu posso deixar que aconteça aquilo com Lázaro, porque eu sei que ele é fiel. No versículo 11:5 está assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Por que que Deus fez questão de enfatizar que amava? Porque aquele que Jesus ama, né, que ele tem um grau de intimidade, de relacionamento, Jesus nos confia grandes obras. Você pode ver na vida de Jó, né? Jó era um homem íntegro e fiel a Deus, e foi esse homem que Deus levou ele a passar por momentos de sofrimento, momentos de tribulação, onde Satanás pegou e colocou aquele homem à prova, onde Satanás cirandou na vida dele. Por quê? Porque ele sabia que Jó não iria negar a presença de Deus, não iria negar o Senhor. Então, Deus contou com aquela família de Lázaro ali, que apesar do processo de dor e de sofrimento, ele sabia que eles não iriam abandonar, que eles não iriam ficar revoltados com Cristo. Então, foi essa família, foi essa casa onde Deus encontra, fala assim: não, peraí, eu posso usar eles para que o meu nome venha a ser glorificado nessa terra. Eu posso usar essa estrutura de família, os meus amigos, para que a minha obra venha a ser concretizada. E hoje eu pergunto para vocês: será que Jesus pode usar a tua casa do jeito que ele quiser para fazer a obra dele? Mesmo que seja em meio de vales de sofrimento e de dor, será que você vai se disponibilizar a deixar Jesus fazer tudo o que tiver que fazer? Ou você vai fazer pirraça? Ou você vai negar o nome dele em meio dos vales e no meio dos desertos? Como que você vai reagir se Jesus falar assim: eu quero contar com você, eu vou te usar, mesmo que seja no momento de dor e de humilhação? Você vai negar a si mesmo? Você vai seguir a Cristo? Existe um preço, né? Porque Jesus nos chamou e falou assim: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Será que você vai negar você mesmo para que a obra de Cristo seja realizada através de você? No versículo 6 e no 7 está escrito assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez à Judéia. Ou seja, Jesus esperou o tempo do processo, o tempo daquilo que Deus, a obra de Deus estava sendo gerado. E depois que ele espera aqueles 2 dias que a obra estava sendo gerada, que estava sendo concretizado um projeto maravilhoso e grandioso no céu, Jesus vira para os discípulos e fala assim: vamos voltar para a Judéia. Nessa hora, voltar para a Judéia ali para os discípulos foi assim um caos na cabeça deles, porque Jesus tinha sido apedrejado lá em Judéia, ele tinha sido expulso daquele lugar, ele tinha saído debaixo de humilhação. E aí depois os discípulos pegam e falam com ele assim: peraí, nós vamos voltar para aquele lugar onde você foi humilhado? Você vai morrer lá, você vai ser apedrejado, você vai ser expulso daquele lugar, né? Mas Jesus, ele sabia qual que era o projeto, ele precisava ir, ele precisava dar uma resposta do céu ali naquele lugar de humilhação. E no versículo 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar no dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. No 10, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Gente, a resposta de Jesus para aqueles discípulos ali, ele estava falando o quê? O que que significa andar na luz? Quando andamos com Jesus, a luz do dia nos impede de morrer ou tropeçar, ou seja, o Senhor Jesus estava andando em perfeita obediência à vontade de Deus. Se Jesus ele nos envia, é ele que nos garante. E a vontade de Deus ela vai ser realizada. Se Jesus estava falando com ele assim: olha, eu vou voltar ali, é porque tinha uma ordem divina. Ele andava em total obediência com o céu. Então não precisa ter medo. Quando Jesus fala, pode ir, pode ir. Estava na hora dele voltar ali para que a obra acontecesse. E todos conhecem essa história, né? Lázaro morre, Lázaro foi sepultado e os judeus naquela cidade ali estavam vendo o sofrimento daquela família, estavam na casa de Marta, de Maria, consolando aquelas irmãs que estavam em luto, sabe? Estavam contemplando e eles choravam junto com aquela família, com aquele caos. Mas Jesus, ele chega. Jesus, depois dos 2 dias,
Lázaro já estava sepultado, Lázaro já estava morto, o seu corpo já estava em processo de decomposição e Jesus chega para operar um grande milagre. E muitos podem achar assim que o milagre era somente a ressurreição de Lázaro. É porque Jesus vai naquele sepulcro, todos conhecem a história, e retira a pedra e chama Lázaro para fora. Mas o grande milagre que estava acontecendo ali era a fé daquele povo judeu sendo renovada, é Jesus quebrando as cadeias espirituais que estavam envolvidas naquele povo ali que tinha rejeitado Jesus. E ali, aqueles homens que estavam ao redor, que viram aquele processo de morte, de dor, de luto, vendo aquele homem saindo para fora, sendo restaurado, a vida sendo recomposta, apesar daquele corpo já podia estar em processo já de putrificação, já estava fedendo, já não tinha mais como aos olhos humanos aquilo acontecer. Então, aquele povo, aqueles judeus, eles ficaram em choque. Eles puderam ver o tamanho do poder de Deus sobre Jesus. E eles falaram assim, gente, eu imagino você assistindo aquela cena, aquele morto saindo daquela caverna ali, daquele túmulo, e andando no meio deles, restaurado. Sabe, aqueles homens caíram de joelhos ali para Jesus e falaram assim: verdadeiramente esse homem é filho de Deus. Alguns creram, alguns foram, converteram. A Bíblia não fala nem de alguns, a Bíblia fala que muitos creram. Vamos ler lá no versículo 11, no 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Então, uma grande obra aconteceu ali. E em João 12, 24, tem um versículo que diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muitos frutos. O grão de trigo, Lázaro era trigo na mão do Senhor. Lázaro era alguém que Jesus falou assim: eu vou usar para que o nome dele venha a ser glorificado nessa terra. E até hoje nós podemos contar a história de Lázaro, nós podemos contar e recontar que Jesus era amigo dele, que ressuscitou, deixou ele padecer, deixou ele passar pela morte ali, mas ele trouxe Lázaro de volta. Então o nome, a história de Lázaro ali é contada e recontada. Olha a honra que Lázaro teve diante do Senhor. Até hoje nós temos as nossas Bíblias aqui, quantas vezes essa história é pregada, quantas vezes nós contamos sobre essa obra. E o nome de Deus, acima de Lázaro, o nome de Deus que foi glorificado ali sobre a vida de Lázaro. Assim como eu falei lá atrás, como Jó também, nós contamos a história e o nome de Deus foi honrado na boca de Jó, o nome de Lázaro também. Sabe, Jesus encontrou uma família que ele pudesse contar para que muitos pudessem ser salvos através da dor de um. As nossas dores vão servir no futuro ali para cura para outros. É isso que Jesus nos faz. Às vezes o processo que nós passamos, Jesus fala assim: olha, eu posso confiar esse projeto nessa pessoa porque eu sei que ele suporta. Eu sei que ele suporta e através daquela dor que ele suportou, que eu o curei, ele vai gerar vida em outros que estavam mortos. Muitas das vezes, pessoas que não vão ter estrutura de passar pelos vales que nós passamos. Entendeu? Então, Jesus, quando ele nos leva a esse nível de sofrimento, nós podemos sentir a presença de Deus, sabe? Nós podemos entender o quão amado nós somos. Filho, hoje eu falo nessa manhã, vocês que estão ouvindo esse áudio, sabe, se vocês estão em momentos de sofrimento, de tribulação, acalma, espera, aguarda o tempo do Senhor. Não tome decisões precipitadas, não faça as coisas pela força das tuas mãos. Aguarde em Deus, porque o sofrimento tem obra, tem coisas grandes acontecendo, tem vidas que poderão ser restauradas se você andar na luz, se você andar na obediência, se você andar no tempo que Deus quer para você. Então saiba aguardar o tempo de cura, o tempo de milagre, porque muitas pessoas poderão ser alcançadas através da tua obediência, né? Então, assim, que a gente venha aguardar. E para encerrar o capítulo, que essa foi uma das partes que a gente tem que entender, olha o que acontece com Jesus. No versículo 46, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito.
Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: o que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão do nosso lugar e da nossa nação. Gente, infelizmente, apesar da obra de Deus ter sido maravilhosa, extraordinária sobre aquele lugar, ainda existiam os fariseus. E para quem não sabe, fariseus são os grupos mais poderosos, os grupos religiosos daquela época. Eram homens com tradições, eram rígidos e consideravam mais importante as palavras dele do que a dos próprios profetas. Então eles não queriam dar lugar para Jesus, não. Falou: peraí, Jesus. Aqui é o meu lugar, somos nós que governamos. Apesar de você estar operando esses tantos sinais e maravilhas aí, você não vai nos roubar o trono, você não vai nos roubar o poder. Eles não se renderam à obra de Cristo. Aqueles homens, eles queriam lugar de destaque, lugar de honra, de glória humana. Eles não estavam se importando com o próprio Deus vivo na presença deles ali. Eles queriam trono. Então, Jesus, no versículo 54, Jesus, pois, já não andava manifestante entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. Eu fui estudar sobre a questão de Efraim. A palavra Efraim vem de uma raiz que significa fertilidade, próspero. Em Gênesis 41, 52, quando Efraim nasceu, José diz: Deus me fez próspero na terra da aflição. Foi Efraim, o filho mais novo, que recebeu a bênção principal de Jacó. Efraim era um grande território formado por vales e montanhas. Eram bem irrigados e tornando uma terra fértil. Queridos, olha o lugar. Jesus, ele foge daqueles judeus, ele foge da vista daqueles fariseus e ele vai para uma terra chamada Efraim, uma terra de prosperidade, uma terra que era um momento de restauração, onde os discípulos poderiam crescer na obra, eles iriam se tornar frutíferos, sabe? Aquela saída, aquela retirada ali daquele lugar, porque o propósito naquele lugar já tinha se cumprido. Às vezes, Deus vai nos tirar de lugares onde, se a gente permanecer, eles irão nos matar. A obra de Deus ali já tinha sido concluída. E Deus fala assim: olha, eu já passei por aqui, eu já dei oportunidade para que eles se arrependessem, agora nós vamos para outros lugares. Jesus nos envia, nos chama, mas é no tempo dele, na hora que ele quer fazer. Entendeu? Nós temos que cumprir os processos. E quando você vai cumprindo os processos, Deus vai te levando. Espere aí, agora está na hora de alargar as tendas, agora é hora daquela terra ali, como foi no caso de Isaac, na questão do Reobote ali, do poço que ele cavou, o poço de alargar, o poço de crescimento, o poço de fertilidade e de prosperidade. Era isso que Jesus estava querendo trazer para aqueles discípulos. Precisou passar por lugares terríveis para que a obra de Deus fosse concretizada naquele lugar, mas existia um outro caminho. E é isso que Jesus nos fala essa manhã. Sabe, se você passou por lugar de morte, lugar de luto, as pessoas puderam ver a obra na tua vida, mas mesmo assim, se eles não aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador e deixar que a obra seja da forma de Deus e não da forma de homens, que a obra não tem que ser por tradições humanas, mas tem que ser através do Espírito Santo. Se eles tentarem colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha, dentro da caixinha do saber, dentro da caixinha do razão, sabe o que Jesus faz? Jesus, ele nos permite a saída e nos leva a lugares onde a gente vai poder fluir em liberdade para que o nome de Cristo seja exaltado através das nossas vidas, aonde nós vamos ter liberdade em adorar o Pai, e é Ele que vai fazer a obra, porque aonde há o Espírito Santo tem que ter liberdade. Então, se eles tentarem matar a obra de Deus em determinados lugares, o próprio Deus cuida de você. Fica tranquilo. Fica tranquilo, aguarde no Senhor, confia nele, ele é o teu Pai. O único processo que você tem que fazer na tua vida é se render aos pés de Jesus. É se render e deixar ele fazer a obra na tua vida. Não faça por você mesmo.
ande na luz, como Jesus falou. Ande na luz, que ele vai brilhar. Ele vai brilhar em você, através de você. Amém? Que Jesus abençoe esse dia, que Jesus nos fortaleça para essa grande obra que ele tem sobre cada um aqui. Que a luz do Espírito Santo não venha se apagar. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim Deus permitir.